vives para sempre no amor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar, sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste culto de hoje à noite pelo canal de YouTube. Saudamos a todos com o texto bíblico de João, capítulo 20, o verso 29. Jesus disse para Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." O hino que nós acabamos de ouvir no prelúdio deste culto pelo nosso grupo de louvor foi escrito pelo pastor Osiel dos Campos Oliveira Júnior, pastor que faleceu agora no período da Páscoa, estava com 75 anos, faleceu na África do Sul, e ele foi o primeiro pastor luso-brasileiro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, o primeiro sobrenome não alemão sendo pastor desta igreja. Nós sentimos a sua partida, mas o pastor Osiel nos deixa inúmeros hinos que estão em nosso inário e nós nos alegramos em poder cantá-los para a honra e glória de nosso Deus. Nós nos alegramos que nesse período de Páscoa, e estamos hoje no segundo domingo da Páscoa, nós podemos cantar a este Deus vivo e que está presente entre nós. Eu convido para cantarmos o hino que diz Jesus em tua presença. No nosso livro de canto da ISLB é o número 20. Nós estamos reunidos na presença de Deus e em seu nome nós celebramos esse culto. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença de Deus nada está oculto. Deus conhece nossos pensamentos e os nossos corações, os nossos sentimentos. E nós reconhecemos que diante dele nós nos apresentamos como pecadores e pecadoras. Por isso nós queremos, com muita humildade, reconhecer a nossa fraqueza
confessá-la a Deus e buscar nele a graça do perdão. Confessemos os nossos pecados. Senhor Deus, nós chegamos à Tua presença como pessoas humildes e reconhecendo que somos pecadores, para confessar-te que em muitos momentos deixamos-nos levar pelo medo de enfrentar as perguntas do mundo. Não conseguimos de forma livre e segura testemunhar que Tu és o Filho de Deus e que através de Ti temos vida. Perdoa-nos as nossas dúvidas e os nossos medos. Perdão, Senhor, porque somos pecadores. Derrama o Teu poder sobre nós para que sejamos pessoas firmes no testemunho. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, quando cantamos, tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. O amor gracioso de nosso Deus sempre acolhe a nossa confissão sincera e por sua graça e misericórdia podemos recomeçar a nossa vida perdoados e perdoadas, pois assim nos diz a palavra de Deus na primeira carta de João, 1º capítulo, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amparados nesta palavra, podemos crer que nossos pecados foram perdoados. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nem sempre nós deixamos o Espírito Santo atuar e comandar nossas vidas. Exemplo disso é como nós tratamos e convivemos com a natureza, com os animais, com toda a criação que chora e geme, desesperada, pedindo socorro, e como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Ouve, Senhor, quando juntos com toda a criação e com toda a humanidade expressamos verbalmente Kyrie eleison, cantando envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Deus é fiel, Ele nos enviou Seu Filho Jesus Cristo para lavar nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Enviou o Espírito Santo para nos consolar, animar e capacitar. Ele escuta o clamor do seu povo e vem através da sua palavra e também dos sacramentos ao nosso encontro. Por essa boa notícia nós o louvamos, cantando glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Tu que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para transformar e encher de esperança este mundo, e em todos os tempos e em todos os lugares, nós Te pedimos, capacita-nos com este Espírito para proclamar o Teu Evangelho com coragem e com convicção, que nós coloquemos os sinais da Páscoa, da ressurreição e da vida em todos os lugares deste mundo. Transforma e renova homens e mulheres neste mundo. É o que te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém.
Nós faremos agora as leituras bíblicas que estão previstas para este domingo, o segundo domingo da Páscoa. E eu convido o casal Nilson, a Rose e o seu esposo para que procedam então às leituras. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 26 a 31. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a palavra do Senhor, pela qual damos graças a Deus. Vamos aclamar a segunda leitura, cantando Aleluia. Segunda leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. Bendito ó Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a minha misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mesmo diante da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário sejais, contrastados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas credo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus seja louvado por essa palavra entre nós. Muito obrigado ao casal Nilson pelas leituras bíblicas, e nós agora vamos, na sequência, cantar o hino de número 564 do livro de canto da ISLB, Abre os nossos olhos que vem o irmão. E com esse hino nós vamos nos preparando para receber a pregação, a mensagem que hoje está a cargo do pastor Edélcio. Cantamos com alegria e com muita gratidão na presença do Senhor. Atenção.
graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar. É por nós em Cristo o mundo abençoar. A proclamação do Evangelho para nós neste domingo, nós encontramos, segundo o relato do evangelista João, o capítulo 20, os versículos 24 até 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra para a nossa salvação. Diz a segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Que esta palavra de Deus, inspirada e revelada para nós nesta noite, possa ser útil também para o nosso conhecimento. Amém. Estimada comunidade, quando eu era criança eu tinha medo do escuro. Eu acredito que muitas crianças tenham medo do escuro. Os meus filhos, especialmente o mais novo, ele tem medo do escuro. E quando nós crescemos, nós vamos perdendo o medo do escuro. Hoje eu não tenho medo do escuro mais, mas eu tenho outros medos. E acredito que vocês também têm os medos de vocês. Medo de ficar doente, medo de sofrer algum acidente grave, medo de estar desempregado, medo de ficar feio. O medo, sim, é uma realidade em nossas vidas, mas ela não é algo apenas dos nossos dias, ela não é apenas fruto desse tempo da pandemia que nós estamos vivenciando. Desde as primeiras experiências da Bíblia, nós vamos encontrar relatos de pessoas que também tiveram essa experiência do medo. Adão, após esse ato de desobediência a Deus, ele se esconde, e quando Deus aparece procurando por ele, e ele questionando por que você se escondeu, e ele vai dizer, lá no livro de Gênesis: eu me escondi porque eu tive medo. Quando nós lembramos também de Moisés, um grande líder, uma pessoa valente, quando foi também chamado por Deus e tem o encontro com Deus, face a face com Deus na sarça ardente, diz no livro de Êxodo que Moisés tremia de medo. Nós vamos ver também nos discípulos de Jesus Cristo, olhar para Pedro, que era uma pessoa valente. Quando nós lembramos da prisão de Jesus Cristo, Pedro é aquele que já
tira a espada e já corta a orelha de um soldado. Mas apesar desta valentia, ele também passou por momentos de medo. Nós lembramos quando Jesus vem caminhando ao seu encontro e Pedro sai do barco, caminha também sobre as águas, vem um vento contrário e ele afunda. E diz o relato bíblico, porque espantado ele também teve medo. O texto desta noite traz também para nós essa experiência dos discípulos. Também tiveram medo, e era um medo legítimo, fundamentado, porque a crucificação era um instrumento de tortura muito poderoso, que de fato era para causar esse espanto nas pessoas, era para causar medo, para que as pessoas não se levantassem contra as ordens do Império Romano. Por isso, a realidade do medo, experiência dos discípulos, continua sendo também em nossas vidas a nossa realidade, a nossa experiência. Nós também temos os nossos medos diante de muitas situações. Tem uma palavra interessante que diz que os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não se tem medo da fome, tem medo da comida, não é verdade? Quantas pessoas que vão dizer, não, eu não posso comer isso. O pedestre tem medo do automóvel, e quem é que não dirige? Por vezes, as pessoas que têm medo até mesmo de caminhar. E há quem tome remédios com medo de não conseguir dormir. Temos pessoas também que tomam remédios com medo de não acordar. E quantos poderes que nós conhecemos que têm medo que o medo acabe. O medo também é importante em nossas vidas. No primeiro sentido, porque ele é uma advertência, ele nos adverte também dos nossos limites. E ter medo também nos coloca em tantas situações firmes, com o pé no chão. Mas o medo não pode ser algo que nos intimide totalmente, que nos coloque como refém, muitas vezes, de tantas situações, onde nós deveríamos ter também uma postura mais firme. E aí vem o medo, o que acontece? Nossas palavras, os nossos gestos acabam entrando em contradição, e o nosso próprio testemunho. Por quê? Porque nós temos medo. Agora, o Evangelho, ele é importante para as nossas vidas, Como nós ouvimos da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é instrução também, serve essa palavra inspirada para o nosso conhecimento. E vejam que interessante, que importante, porque tanto para o medo ou para a nossa incredulidade, há um Deus que vem se aproximando. Se nós temos os nossos medos, nós não podemos nos esquecer disso. Há um Deus que vem ao nosso encontro. Assim como Jesus Cristo foi ao encontro dos seus discípulos, que também estavam envolvidos em grande medo, Jesus Cristo também vem ao nosso encontro. E Ele traz, no encontro com esses discípulos medrosos, uma palavra tão importante para as nossas vidas. Primeira palavra, quando Jesus Cristo encontra os seus discípulos após a ressurreição: a paz esteja convosco. Que palavra bonita, que palavra importante para impactar contra os nossos medos. A paz esteja convosco, uma palavra inegociável, uma palavra que nós não podemos esquecer. Se nós temos os nossos medos, saber que Jesus Cristo vem anunciar a paz para as nossas vidas, para as nossas casas. Lembrando que quando Jesus Cristo envia 70 discípulos, a missão dos 70,
ele orienta. A primeira coisa que vocês vão fazer quando entrar numa casa é anunciar: a paz esteja com vocês. Se nós olharmos para essa realidade, um Deus que vem trazer para os discípulos a paz, imaginem quanta dor, quanto sofrimento, quanta saudade, e encontrar-se com Cristo, que anuncia este valor tão importante: a paz permaneça, a paz esteja com vocês. E quando nós olhamos também aquilo que nós lemos, nós queremos aprender também da experiência de Tomé, porque por vezes nós temos a imagem de Tomé associada só com essa questão da incredulidade. Algo tão comum é relacionar Tomé com essa questão, né? Só vendo para crer. Mas Tomé também foi uma pessoa importantíssima dentro do grupo dos discípulos. Quando Jesus Cristo precisa se dirigir para Betânia, que é bem próxima a Jerusalém, já corria na cidade de Jerusalém a notícia e as tramas para tirar a vida de Jesus Cristo. A sua vida dos seus discípulos já estava ameaçada. E diante deste contexto, o que é que Tomé vai dizer? Vamos nós também para morrermos com ele. Revela o amor, a cumplicidade que envolvia Jesus Cristo com os seus discípulos. E a palavra de Deus em 1 João, ela vai afirmar justamente isso, né? No amor não existe medo. E há algo que nós precisamos destacar dessa atitude de Tomé, pois o que ele está dizendo e nos ensinando? A presença de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo está indo, eu também vou. Onde Jesus Cristo for, também estarei ao seu lado. Lembrando da criança que tem medo, e por vezes nós damos ali a mão para a criança e ela se enche de confiança e enfrenta os seus medos. Tomé nos ensina justamente isso. É com Jesus Cristo? Jesus Cristo vai? Então contem comigo. Algo que nós aprendemos também de Tomé, nós vamos encontrar quando Jesus Cristo, sabendo já que a morte se aproximava, Jesus Cristo vai anunciar para os seus discípulos: eu estou indo para junto de Deus e vocês sabem para onde eu vou. E aí Tomé vai responder: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. E aí vem essa bonita revelação para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diante dos nossos medos, saber que assim como Jesus Cristo se revelou para Tomé, ele se revela também para a tua vida, ele se revela também para a minha vida, ele se revela para a comunidade de fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No medo, quantas vezes nós não sabemos para onde ir, para onde correr, e Jesus Cristo anuncia: eu sou o caminho. Se o medo precisa tantas vezes da mentira para nos acovardar, para nos intimidar, Jesus Cristo anuncia: eu sou a verdade. Se o medo encaminha tantas coisas para o sufoco, para a morte, Jesus Cristo anuncia: eu sou a vida. Jesus resgata o sentido para a vida. E se o medo nos inquieta, se o medo nos inquieta, se o medo faz com que nós nos recolhamos, vamos também trancar as nossas casas, Jesus Cristo se aproxima, assim como se aproximou dos seus discípulos, e ele anuncia: a paz esteja com vocês. Portanto, estimada comunidade,
e amigos que nos acompanham. É a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nesta noite e traz essa importante reflexão. Diante dos nossos medos, Deus se aproxima. Deus se aproxima e traz para nós essa mensagem inconfundível, inconfundível. A paz esteja com vocês. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, neste tempo pós-Páscoa, possa continuar preenchendo as nossas casas e as nossas vidas. Nesse Deus que anuncia para as nossas vidas a paz verdadeira, a paz necessária, a esse Deus nós queremos colocar também, expressar para tantas pessoas o nosso testemunho, a nossa confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A paz de Deus preenche os nossos corações, preenche as nossas casas, vence os nossos medos, e por isso nós podemos cantar um hino com muita alegria, com muita paixão. Dai louvores, celebrai-o, já vive Jesus. Cantamos então o próximo hino que nos é sugerido. Temos alguns breves comunicados para a nossa comunidade. Hoje nós não temos a participação do nosso presidente, o senhor Hernandes, está um pouquinho adoentado, mas está se recuperando muito bem. Cremos que no próximo domingo ele vai estar conosco. Nós convidamos a todos para participarem no próximo domingo, o culto
do culto presencial, que nós vamos celebrar às 9 horas da manhã. Esse culto tem a transmissão ao vivo pela Rádio Cidade. E à noite, às 19 horas e 30 minutos, novamente transmitido pelo canal YouTube. Nós agradecemos aos nossos membros pelas pontuais e fiéis contribuições que são feitas a cada mês. Este é o testemunho da nossa alegria em participar da igreja e ajudar na evangelização. Nós também agradecemos de todo o nosso coração pela doação de alimentos, sacolões, que tem ajudado muitas pessoas que nos procuram na nossa secretaria semana após semana e tem assim minimizado as suas necessidades. E incentivamos os pais dos confirmandos, tanto do primeiro como do segundo ano, a participarem dos cultos com seus filhos e suas filhas, pois o culto faz parte da formação cristã dos mesmos. Então, pais, venham com seus filhos confirmandos e confirmandas ao culto. Seriam estes os nossos breves comunicados. E agora nós queremos nos colocar na presença de Deus para colocarmos diante dele as nossas preces, as nossas intercessões. Convido para a oração final. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este culto e te pedimos que a tua palavra produza em nós e a partir de nós frutos de alegria, amor, fé e humildade. Dá que sejamos fiéis aos teus ensinamentos e que possamos crer, arrepender e perdoar verdadeiramente. Intercedemos pelas famílias, que te faças presente com a tua bênção e a tua proteção e que todos tenham verdadeiros lares, onde reina o amor, perdão, compreensão e comunhão. Pedimos-te por todos os teus filhos e filhas que se encontram enfermos. Fortaleça-os física e espiritualmente e que eles se entreguem completamente em tuas bondosas mãos, na certeza de que farás o melhor por cada um e por cada uma. Rogamos a tua presença nos lares enlutados, consola a todos, que cada um se sinta abraçado pelos teus longos braços a cada amanhecer e encontrem forças e esperança quando a tristeza os abater. Pedimos pelas autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso grande e maravilhoso país. Dá que administrem com responsabilidade, pensando no bem-estar de todos, fazendo aquilo, ó Deus eterno, que condiz com a tua vontade. E tudo mais que temos e trazemos em nosso coração, queremos colocar na tua presença, na certeza de que tu nos ouves, quando nós nos unimos na oração que teu Filho Jesus nos ensinou quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora nós queremos também finalizar este culto antes do último hino, colocando-nos sob a bênção e a proteção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Seja abençoado por Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Cristo, esta paz com a qual Ele nos saudou na Páscoa, e que nós coloquemos os sinais da vida, da ressurreição
em todos os lugares onde a morte, quem sabe, está fazendo com que muitos fiquem amedrontados e assustados. A morte foi vencida, por isso não precisamos temer. Nós finalizamos o culto cantando do nosso inário, do nosso livro de canto, o hino de número 293, Dá-nos esperança e paz.